E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho. Professor André aqui de volta, dando continuidade aos nossos conceitos sobre equações algébricas. Hoje eu quero apresentar alguns teoremas para vocês que serão fundamentais para vocês ampliarem os conceitos de resolução de equações algébricas, tá? Infelizmente, eu não tenho tempo nesses vídeos para fazer a demonstração dos teoremas. Ou seja, o que é a demonstração dos teoremas? Um teorema é uma afirmação matemática que ela é possível de ser provada por meio da lógica matemática que aquilo é verdade, é uma verdade absoluta, que eu posso usar sempre, né? Então, assim, geralmente quando a gente enuncia um teorema, a gente faz a prova. O que é a prova? A demonstração que aquilo é verdade, tá? Só que isso é muito, além de ser um pouco complexo, demora muito tempo para eu conseguir fazer isso nos vídeos para vocês. Se vocês tiverem interesse mais tarde que eu faça vídeos apresentando as demonstrações desses teoremas, deixa aí nos comentários. Mas para esse vídeo agora não tenho tempo para fazer a demonstração dos teoremas. A gente vai assumir eles como verdades absolutas. Beleza, galera? E o mais importante, né? O primeiro teorema que eu vou falar com vocês hoje é o teorema fundamental da álgebra, que leva como consequência o teorema da decomposição e todos os outros teoremas que vocês verão daqui para frente. É importante destacar que esse teorema é fruto da tese de doutorado de Carl Friedrich Gauss. Isso lá no início, né, do século XIX. Então, Gauss precisa, né, dos conceitos de números complexos e constrói, né, essa ideia aí do teorema fundamental da álgebra. É lógico, com a ajuda dos seus precursores também, mas é muito interessante saber que isso daí foi fruto da tese de doutorado desse grande matemático. Então vamos lá, gente, vamos conhecer o teorema fundamental da álgebra e os teoremas que vêm após ele. Hoje eu quero apresentar 3 teoremas para vocês, tá? E a partir deles a gente vai fazer alguns exercícios. O primeiro é o TFA, o teorema fundamental da álgebra, que diz o seguinte: todo polinômio de grau n, tá, com n maior que 1, admite ao menos uma raiz complexa. Então, todo polinômio de grau n maior ou igual a 1 tem que ter pelo menos uma raiz complexa, tá, gente? Não tem polinômios sem raízes complexas. Tá? O teorema da decomposição diz o seguinte: seja P de x um polinômio, vocês já conhecem essa forma do polinômio aqui, de grau n maior ou igual a 1 e coeficiente dominante diferente de zero, que é esse daqui. P de x pode ser decomposto em fatores de primeiro grau da forma P de x igual a AN, que multiplica x menos R1 vezes x menos R2 mais pontinho, 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 mais x menos Rn, em que R1, que é esse carinha que está aqui, R2, que é esse carinha que está aqui, Rn, que é esse carinha aqui, são as raízes de P de x. E a n, o coeficiente dominante. Gente, esse teorema ele é muito importante. Ele é consequência direta do teorema fundamental da álgebra. E a gente vai precisar dele para fatorar os nossos polinômios. Não sei se vocês lembram que na aula anterior eu peguei um polinômio de terceiro grau e fatorei ele para poder resolvê-lo. Tá? Então a gente vai usar essa ideia desse teorema para poder fatorar os polinômios. Então observe que aqui o polinômio não está na forma fatorada, an x elevado a n mais an menos 1, x elevado a n menos 1 e assim sucessivamente. E aqui ele vai ficar na forma fatorada, olha, an vezes x menos R1 vezes x menos R2, aqui ó, eu escrevi errado, não é mais, é vezes x menos R3 vezes, aí vai até o x menos Rn. Então a gente vai pegar um polinômio que está nessa forma completa aqui, vou chamar isso aqui de forma completa, e a gente vai aprender a fatorá-lo
né, com expressões de primeiro grau, para depois resolver o polinômio, para encontrar as raízes, tá? Lembrando que R1, R2, Rn são as raízes do polinômio. Daqui a pouco a gente faz isso no exercício, tá? E outra consequência é esse teorema aqui, ó. Toda equação polinomial de grau n, n maior que 1, admite exatamente n raízes complexas. Toda equação polinomial de grau n, n maior ou igual a 1, admite exatamente n raízes complexas. Vamos ver, gente, como é que funciona a execução desses teoremas, né, diretamente em alguns exercícios. Olha só, vou trocar de folha aqui. E o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Observe o gráfico da função polinomial f de x igual a x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 29x menos 52 no GeoGebra e encontre suas raízes, tá? Lembrando, antes de colocar no GeoGebra, para eu encontrar as suas raízes, eu teria que fazer assim, ó, x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 29x menos 52 igual a 0. Vamos dar uma olhada no gráfico dessa função aí, ó. F de x igual x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 29x menos 52. Olha só, gente, o gráfico ficou bem grande. Vou tentar tirar o zoom aqui para a gente ver, olha. Aparentemente, ele só tem uma raiz real, tá? Tá vendo aqui? Apesar de ser um polinômio de terceiro grau, aparentemente ele tem uma raiz aqui no x igual a 4. Tá? Eu vou confirmar aqui com vocês, olha. A curva desce infinitamente, aqui ela sobe infinitamente. Então, vamos supor não, vamos aproveitar o GeoGebra, vamos ver se o 4 realmente é a raiz desse polinômio aí, ó. Vamos ver, eu vou marcar aqui, olha. Ah lá, ó. A, ponto A, deu coordenadas 4 e 0. Então, isso significa que R e 1 vale 4. Então, eu posso dizer que uma das raízes, vamos chamar as raízes, como são 3, vamos chamar de R1, R2 e R3, tá? Eu já sei que uma das raízes é 4, porque eu olhei no GeoGebra. Tá bom, gente? Aí eu vou fazer o seguinte, já que eu sei que uma das raízes é 4, eu vou usar esse teorema aqui, onde que eu posso fatorar o polinômio, tá? Observa como é que eu vou fatorar ele. Eu tenho que pegar o termo dominante e colocar aqui, ó, a n, vezes x menos uma raiz. Como eu já achei que uma raiz vale 4, eu vou colocar vezes x menos 4. E as outras raízes eu não sei quem é. Então, eu vou colocar x menos R2 vezes x menos R3. Então, vou escrever aqui, gente, olha. Não sei essas raízes, essas duas aqui. Mas eu sei que esse polinômio aqui, ó, pode ser fatorado como 1, que é o termo dominante, vezes a primeira raiz, x menos 4, vezes a segunda raiz, x menos R2, vezes x menos R3, igual a 0. É isso que diz aqui, né, o teorema da decomposição, hein, gente? Olha aqui, é isso que ele está dizendo aqui, tá bom? Então, olha só, gente. Se ele pode ser fatorado dessa forma, eu sei que ele é uma pessoa de primeiro grau, vezes outro de primeiro grau, vezes outro de primeiro grau. Isso daqui, ó, só essa multiplicação aqui, dá um polinômio de segundo grau, concordam? Então, olha só. O x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 29x menos 52, x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 29x menos 52, ele é igual a esse polinômio fatorado aqui, ó. X menos 4, que multiplica x menos R2, que multiplica x menos R3. O que eu vou fazer aqui, gente?
Já que ele é de terceiro grau, como esse x menos 4 está aqui multiplicando, eu vou passar para cá dividindo, tá? Aí o que vai acontecer? Esse polinômio de terceiro grau dividido por esse polinômio de primeiro grau vai virar um polinômio de segundo grau. Aí o que eu faço? Uso a fórmula de Bhaskara para encontrar as duas raízes que estão faltando. Vamos fazer isso? Vamos usar o dispositivo prático de Briot-Ruffini? Olha o que eu vou fazer, hein, gente? Eu vou passar esse termo aqui, x menos 4, para o lado de cá dividindo. Tá? Mas já vou fazer pelo método de Briot-Ruffini aqui, hein? Ó. Tá? Então, se esses daqui são coeficientes de um polinômio de terceiro grau, esses daqui são os coeficientes do polinômio de segundo grau. Vou anotar ele aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. X ao quadrado menos 4x mais 13 igual a 0. Esse polinômio de segundo grau é exatamente igual a esse daqui que a gente está tentando usar, tentando descobrir as raízes. Basta agora eu usar a fórmula de Bhaskara que eu descubro as duas raízes que estão faltando. Será que vai caber aqui, gente? Vamos tentar. Ó. X igual 4 menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 16 menos 4, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o 13, sobre 2. X igual a 4 mais ou menos. Aqui vai dar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 13, 52. 52 menos 16 dá 36. E raiz quadrada de 36 vai dar 6. Dividido por 2. Galera, repetindo aqui, hein? 16 menos 4 vezes 1 vezes 13 vai dar 16 menos 52, né? 16 menos 52 dá 36, menos 36, tá? Raiz quadrada de menos 36 dá 6i, tá? Então eu tenho duas soluções aqui, ó. X' e x duas linhas. X' vai ser 4 mais 6i, que é dividido por 2 vai dar 2 mais 3i. 2 mais 3i. E a outra solução vai ser 4 menos 6i dividido por 2, que dá 2 menos 3i. Então, gente, observe o seguinte. Eu tenho 3 raízes para essa equação aqui, para essa função polinomial. Eu tenho 4, que é uma raiz real. Eu tenho 2 mais 3i, que é uma raiz complexa, né? E 2 menos 3i, que é o conjugado do 2 mais 3i. Então, o conjunto solução dessa equação, aqui embaixo está a resolução, tá, gente? Ó, eu vou botar o conjunto solução aqui, ó. O conjunto solução é igual a 4, 2 mais ou menos 3i. Então, eu tenho duas raízes que são números complexos, né, gente? Na verdade, as 3 são complexas. Só que essa daqui é real, né? E essas duas aqui não são reais. São simplesmente complexas. Tá bom, gente? São as 3 raízes da equação. Observem que para usar essa técnica, eu precisei ter pelo menos uma raiz, que é o 4. E essa raiz eu consegui ver pelo gráfico, né? Eu tive que ir no GeoGebra, digitar a função, olhar lá no GeoGebra se tinha alguma raiz real, né? Porque no gráfico só aparecem as raízes reais. Aí eu olhei que x igual a 4 era uma raiz real. Vamos para o próximo exemplo? O próximo exemplo diz o seguinte. Escreva uma função polinomial de terceiro grau, cujas raízes sejam 1, menos 3 e 4.
faça o gráfico no GeoGebra. Então, gente, olha só, eu quero uma função de terceiro grau que tem essas 3 raízes reais aqui. Então, eu já posso escrever esse polinômio, olhando aqui para o teorema da decomposição, eu posso escrever esse polinômio na forma fatorada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar x menos a primeira raiz que foi dada, vezes x menos a segunda raiz que foi dada, vezes x menos a terceira raiz que foi dada. E vou colocar como ele deixou eu escrever o polinômio que eu quiser, eu vou colocar um coeficiente dominante aqui. Vamos escrever então aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 funções diferentes. Vamos fazer essa daqui, ó. Letra A, letra B e letra C. Eu vou fazer 3, tá? O exercício só pediu 1. Mas vamos lá. F de x igual a x menos a primeira raiz, x menos 1, vezes x mais 3, que é x menos a raiz, então é x menos menos 3, vai virar x mais 3, vezes x menos 4. Essa daqui eu vou deixar com o termo, com coeficiente dominante 1. Tá bom, gente? Vamos fazer outra aqui, ó. G de x igual a... Vamos colocar isso no GeoGebra para a gente ver o que vai dar. Vamos fazer o gráfico então aqui, ó. Vou apagar esse gráfico aqui do exercício anterior, tá? Vou digitar primeiro aqui, ó. F de x... Opa, minúsculo, né, André? F de x igual... Eu botei 1, né? 1 que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 3 e que multiplica x menos 4. Tá aí, tá? O gráfico da primeira cúbica, tá? Tá aí o gráfico dela, olha só, perfeitamente. E as raízes dela, conforme o exercício tinha enunciado, tinha que ser menos 3, 1 e 4. Tá lá, ó, menos 3, 1 e 4. Deu certinho porque a gente escreveu ela na forma fatorada. Então tá aqui. Vamos fazer o gráfico da próxima. É a g de x. G de x igual menos 2, que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 3, que multiplica x menos 4. Essa que está de azul aí, ó. Eu vou ocultar a outra vermelha para vocês verem que está de azul, ó. Olha. Também é uma cúbica. Observem. Eu dei um zoom nela aqui. Deixa eu alterar aqui o eixo X para ficar mais bonito o gráfico para vocês. Agora ficou bem legal o gráfico, olha. Aí as 3 raízes, tá? Aí a função g de x, se eu apagar ela, eu tenho a função f de x, elas são diferentes, ó. Vou botar as duas, hein? Mas todas elas passam pelas mesmas raízes, tá? Agora vamos fazer a outra função, h de x, ó. H de x igual 3 que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 3, que multiplica x menos 4. Nossa, gente, olha o gráfico das 3 funções. Meu Deus, todas elas estão passando pelas 3 raízes que a gente queria. Ó. Vamos primeiro ver a f. Vou ocultar aqui, ó, a H e a G. A F está passando pelos pontos A, B e C. Menos 3, 1 e 4. Vamos ver a G agora. A G também está passando, olha. E vamos ver a H. Também está passando, olha só. São todas funções diferentes, todas elas com as mesmas raízes. Beleza? Nisso a gente usou o teorema da decomposição. Beleza, gente? Então... Com isso, a gente finaliza essa aula. Vou voltar a folhinha inicial aqui para vocês verem os teoremas, tá? Que a gente apresentou hoje. Beleza, gente? Então, com isso,
mais um pouquinho aí de conceitos para vocês resolverem as suas equações algébricas. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!